Ministro Luiz Roberto Barroso antecipa sua saída do Supremo e nos faz um monte de perguntas, né? Por que a sua saída antecipada? Por que sair logo depois da presidência? O que vira o tribunal com a sua saída e qual o legado que ele deixa depois de 12 anos no Supremo Tribunal Federal? Para responder essas perguntas, o Sem Precedentes de hoje está aqui com a composição original: Diego Werneck, Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim. Antes de a gente começar, se você quiser receber os nossos conteúdos, clique aqui no sininho, se inscreva no canal e nos avalie positivamente na sua plataforma de podcast. Juliana, eu vou começar com você. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que buscar uma explicação para a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu, se me permite, já dou um pitaco. Eu acho que tem muito mais de questões pessoais envolvidas na decisão. Essa é uma decisão que me parece estritamente pessoal, muito mais do que leituras políticas que queiramos fazer, por exemplo, sobre se isso dá uma vaga para o presidente Lula, se isso permite que ele indique agora Lula, indique agora mais um ou não, se foi uma tentativa de dar essa vaga para o presidente, já que no ano que vem não sabemos quem vai ser o vencedor nas eleições presidenciais. O ministro Luiz Roberto Barroso teve vários problemas pessoais nos últimos anos, nas últimas décadas, um problema de saúde grave, também teve a perda da sua esposa, e agora, durante o governo Bolsonaro, muitos ataques pessoais a ele e também agora com ataques aos seus filhos, né? Um deles impedido de trabalhar nos Estados Unidos. Então, acho que esse clima pesa demais na sua decisão, não para menos o ministro tão emocionado nas últimas aparições, inclusive no Supremo. Mas, Juliana, vamos lá. O que mais explica a saída do ministro Barroso assim antecipada? Felipe, acho que essas razões que você levanta, elas fazem muito sentido, né, sob esse ponto de vista pessoal, mas tentando olhar para o tribunal e pensar um pouco o que que justifica nesse momento, a gente tem a saída da presidência, né, e uma certa perda de status, né, ao retornar ali claro, perda de status na corte mais importante do país, mas ao retornar ali para um assento comum, né, dentro do tribunal e um assento num tribunal que tem sido protagonizado, né, por outros ministros, né, pela pauta criminal, que tem ali um ator-chave, que é o ministro Alexandre de Moraes, e outros atores que têm tido a proeminência nessa interlocução com a política. Então, acho que essa conformação desse tribunal nesse momento talvez possa justificar esse timing alinhado com a saída da presidência. E talvez uma sensação de que, do ponto de vista dos direitos fundamentais e de algumas agendas que são caras para o ministro Barroso, o tribunal está em boas mãos com o ministro Fachin, né? Uma presidência que vai se preocupar com isso também. Então, nesse sentido, me parece que tem um arranjo interno do tribunal que, por diferentes razões, talvez facilite ou propicie uma decisão como essa por parte do ministro Barroso. Diego, e aí, como é que a gente explica a saída do Barroso? Será que essa perda de proeminência que ele teria também é um adicional para essa decisão? Felipe, eu acho que é importante pensar que, nesse aspecto, não é novidade o que aconteceu. É difícil imaginar que isso não é parte das considerações, porque a gente já viu isso acontecer algumas outras vezes nos últimos 20 anos, para ficar, né, ali dos anos 2000 para cá. Outros ministros que, assim que saíram da presidência, talvez não, né, tão rapidamente, mas em questão de semanas, meses, também se aposentaram. Ministra Ellen Grace, né, ministro Nelson Jobim antes dela, e o ministro Joaquim Barbosa, quando deixou de ser presidente ali do Mensalão. É claro que, e é interessante pensar que, por exemplo, a ministra Ellen Grace não tinha o perfil de quem ia sair do Supremo para se lançar a uma carreira política, para atuar em Brasília de outras formas, né? O ministro Nelson Jobim saiu e permaneceu ativo, voltou a ser ministro de Estado depois. Tinha o ministro Jobim, inclusive, saiu com um projeto político, inclusive, e disputaria, inclusive, a presidência do PMDB, né? Acabou não dando certo, mas saiu também com esse plano político. Então, esse contraste é interessante pensar no caso desses três exemplos, Nelson Jobim, Ellen Grace e Joaquim Barbosa, para
para mostrar que esse é um elemento comum a pessoas com perspectivas de carreira e prioridades muito diferentes. Depois que você deixa de ser presidente, tem uma queda relativa. Como a Juliana enfatizou, né? É uma queda relativa, mas em termos absolutos você está muito alto ainda, né? Não estamos aqui de modo algum reforçando essa leitura de que agora poxa, que problema você ser só um ministro do Supremo. De modo algum endossaria isso. Mas, do ponto de vista da percepção de quem passa por esse processo, deve ser uma situação que gera reflexão, né? Agora eu vou ficar aqui quanto tempo mais sem ter essa perspectiva de ascender um dia à presidência, né? É o momento, talvez, em que bom, todo mundo que assume o cargo de ministro supremo vai, talvez, né, não vai. Os seus críticos vão se multiplicar dentro e fora do tribunal. E aí você vai ter que viver dentro do tribunal sob a presidência de pessoas que podem ter, talvez, né, muitas críticas a você, e isso pode ser uma coisa que você conta na hora de pensar, vale a pena eu ficar aqui, passar por esse desgaste? Então, eu estou dando esses outros exemplos para a gente também não, para a gente reconhecer que isso parece ser algo que ocorre no Supremo. Não acho que é um traço psicológico particular, assim, desse ou daquele caso, né? Então, acho que é um elemento que parece fazer sentido, sim. Esse é o momento que pessoas deixam o Supremo. No passado já aconteceu algumas vezes. Acho também que a conjuntura ficou muito desgastante, né? De fato, esse é muito diferente você ser ministro do Supremo em 2005, 2006, quando ocorreram os primeiros dois exemplos que eu falei ali do Nelson Jobim e da Ellen Grace, e você ser ministro do Supremo em 2025. O desgaste, com certeza, é muito maior, né? O tipo de exposição e o tipo de crítica dentro e fora do tribunal, eu acho que se a gente pudesse fazer uma conta, né, como se fosse anos de ser humano, anos de cachorro, eu acho que um ano no Supremo em 2025 deve valer aí seriam 7 anos de Supremo em 2005, né, em termos de desgaste. Eu acho que essas coisas também não podem ser desconsideradas. Diego, você sabe que essa história de voltar à planície, que é a metáfora que se usa, né? Você deixa a presidência e volta para a planície, tem explicações possíveis, né? Até a Juliana mencionou, né? E você também. Não é só ser mais um ministro do Supremo, tem algo de desafio. A pessoa entrou, passou 10 anos como ministro do Supremo lá na bancada, vira presidente. O que tem mais depois? Talvez exista também essa busca de desafios novos, etc. Mas eu já ouvi as duas coisas. Que ministros não conseguem voltar para a bancada, por conta de tudo isso que você mencionou, já foi presidente, pode ter desgastado relação com um ou com outro, mas, por outro lado, tem a possibilidade de você falar com mais autoridade, como ex-presidente. E a gente sabe que no Supremo o tempo de permanência lá é um ativo. E você ser um ex-presidente dá para você um ativo diferente em relação aos que não foram ainda. Já Felipe, ouvi. Diga, eu diga, ia Juliana. falar exatamente isso no sentido de que tem ministros que ficam muito confortáveis na posição de decano, né, posteriormente, que criam para si esse lugar de autoridade a partir da experiência e depois de ter passado pela presidência. Isso aconteceu com o ministro Celso, com o ministro Marco Aurélio. Isso acontece agora nessa composição, né, com o ministro Gilmar, com o ministro Toffoli, o ministro Fux, a ministra Carmen. Todos eles foram presidentes e voltaram para a bancada de forma muito natural. E aí talvez tenha um traço de personalidade também da própria história pessoal do ministro Barroso que não comporte mais isso. Ainda tem, claro, a gente pode especular aqui sobre a aplicação de sanção da Lei Magnitsky, por exemplo, se o ministro deixando o tribunal, deixa de estar nessa mira também, a gente sabe que ele está com visto cassado, então muitos outros fatores podem entrar nessa decisão. Eu repito, eu mencionei aqui no começo, acho que tem algo muito de decisão pessoal. Mas, Tomás, queria ouvir você também sobre isso, explicar a saída antecipada do ministro Barroso. Até por mais que a gente saiba, né, Diego, que já aconteceu no passado, não é a regra nos últimos anos, né? Os ministros têm saído na expulsória. Ou, claro, por alguma coisa, o acidente do ministro Teori, por exemplo, ou a doença do ministro Menezes de Direito. Mas a tradição dos últimos anos, num curto prazo aí, tem sido sair na expulsória. O ministro Barroso tinha aí mais 8 anos. Eu E não, aí, não Tomás, tenho como é por que fica que isso? duvidar um pouco de certas justificativas que estão na própria carta dele, né? Que tem a ver com
um certo cansaço mesmo, né, parece, dessa posição. Então vocês narraram como tem uma questão de já fiquei aqui tantos anos, 12 anos, já fui presidente do Supremo, né? Mas eu acho que isso também, a gente vai do ponto de vista pessoal, não dá pra gente. Tivesse tudo maravilhoso, né? Tá tudo lindo, a gente está fazendo um trabalho super importante. Cada semana estamos soltando uma decisão histórica atrás da outra, estamos tocando uma agenda muito maneira. E não é. O Supremo de hoje é um Supremo, como vocês falam, de muita exposição, de muita crítica. O ministro Barroso é uma pessoa que eu acho que sofreu muito intensamente com isso. Me pergunto se ele não acha que, saindo do Supremo, ele não pode recuperar, de certa maneira, não só, eu diria que não é só a ausência dessa crítica, né, mas é um espaço para que as qualidades dele sejam valorizadas de uma maneira como talvez ele sinta que não estivesse sendo nos últimos anos, enquanto acadêmico, enquanto professor, enquanto advogado, né, ele tem uma carreira muito relevante antes do Supremo. Nem todo mundo que chega no Supremo chega com uma carreira e com uma reputação como o ministro Barroso chegou. O ministro Barroso é alguém que figurava em listas como, né, ministrável por muitas nomeações antes da sua própria nomeação, né? Ele era considerado quase uma pessoa que quase que um nome inevitável não existe, porque às vezes a pessoa inevitável nunca, né, a pessoa que a gente imagina que é um nome de consenso acaba nunca sendo nomeado, porque se no final das contas o presidente não assina, ninguém não vai, não tem jeito. Mas ele era uma das pessoas que as pessoas consideravam natural ir para o Supremo. Ninguém ficaria espantado, surpreso. Então ele chegou lá, uma carreira construída a partir dessa reputação, né, como um grande advogado, né, de direitos fundamentais, especificamente no Supremo, como um professor muito relevante na área. Eu me pergunto se ele não tem uma certa saudade de estar nesse lugar, que tipo, não é só de ausência dessa crítica, muitas vezes injustas, não só injustas, mas muitas vezes injustas, e de voltar a um espaço em que as qualidades dele sejam valorizadas. Mas eu também acho que tem uma questão, eu penso muito sobre, né, o que foi esse período do Barroso, acho que se explica a decisão de saída, né? E o ministro Barroso, a gente falou um pouco disso quando a gente falou, quando ele assumiu a presidência, né? Eu lembro sempre daquela frase do Marx: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, né? Não fazem sob as circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, né? O Barroso é um exemplo disso. É um ministro que, eu acho que quando ele foi nomeado para o Supremo, o que se esperava dele, o que se imaginava dele, o que se imaginava do Supremo poxa, alguém que chegou aqui advogando em causas muito importantes, atuando diretamente em temas como, né, legalização do aborto, mesmo que a gente está falando, né, ou de possibilidade de união afetiva, ou alguém que atuou muito diretamente em temas como esses. Agora as pessoas chegam ao Supremo com essa biografia, né, podendo votar em casos análogos, a gente imagina, num Supremo numa composição e num momento histórico mais progressista, um Supremo que estava ali para fazer história. E o que a gente vê desde a nomeação dele é um Supremo na defensiva, um Supremo que não foi para frente, que está sempre tentando defender, segurar, impedir né, retrocessos, e isso cansa. Né? E a perspectiva talvez seja importante, seja até particularmente problemático, e é que um momento como esse, em que a gente tem retrocessos pela frente sendo possíveis, que alguém com o perfil do ministro Barroso saia do Supremo. Né? Seria importante ter pessoas lá que valorizam a defesa dos direitos fundamentais e assim por diante. Mas, digamos que, eu imagino que alguém sentado na cadeira do Barroso hoje não olha para frente com otimismo, assim, do tipo, nossa, eu tenho mais 10 anos da minha vida e eu vou passar esses 10 anos aqui fazendo gol. Você vai passar 10 anos aqui na zaga, sofrendo, tomando carrinho, né, As perspectivas não são positivas, as perspectivas não são as mesmas, né, Tomás, de quando ele entrou. E acho que isso também gerou uma frustração. Divido isso com vocês, essa pergunta, e aí o Diego estava comentando sobre isso, né, antes da gente começar a gravar, um pouco dessa expectativa que a gente tinha, né, você mencionou agora, né, Tomás, de o Barroso era aquele professor que a gente via atuando também no Supremo como advogado, e também com uma perspectiva de que seria ali alguém que levaria, ele mesmo mencionou isso nos seus textos, né, faria a história avançar e tal. Mas não dava, né? Não dava para ser, não dava para ser isso. E aí, Diego, qual é o resultado disso, de Eu, 12 anos eu, de Supremo? então, eu acho que o arco da trajetória do ministro Barroso, e nesse sentido, Felipe, que você está falando, ele espelha um pouco o arco da trajetória do próprio Supremo. O ministro Barroso ele chega
ao tribunal em 2013, ali no contexto do julgamento do Mensalão. Foi, aliás, a gente estava lembrando também, foi o primeiro grande caso dele. Ele já chegou votando nos embargos Não, infringentes. vamos lembrar, né, o Diego, que a sabatina dele não fosse o Barroso e fosse neste momento, quando ele fala que o Mensalão era um ponto fora da curva, se Uhum, fosse numa situação normal, ele levaria uma pancada. Mas ele sim. pôde falar isso porque era o Barroso e teve a coragem de falar isso na sabatina e foi aprovado. E chega no Supremo diante desse caso. Esse foi o teste de fogo dele, né? A sabatina do Barroso, um mini parênteses aqui no meu comentário, a sabatina do Barroso talvez tenha sido uma das últimas sabatinas sinceras do Supremo. As perguntas foram feitas, ele falou o que ele pensava Sinceras pelas perguntas e pelas respostas, né? pelas respostas, exatamente. E isso não vai acontecer mais, né? Nunca mais. Agora tem muito mais script, né? O que que você tem que falar, o que você não pode falar. Acho que se você olhar ali, a do ministro Fachin também vai um pouco nessa linha do Barroso, mas o Barroso é um exemplo muito claro de uma coisa que não vai acontecer mais. E então, ali no contexto do Mensalão, o ministro recém-empossado, ele tinha sido o advogado, né, da ação da União Estável Afetiva, fez sustentação oral no Supremo, uma das ações, né, ele era o advogado que estava litigando no Supremo, representando ali a ação proposta pelo Estado do Rio de Janeiro. Tinha escrito sobre direitos fundamentais, tinha essa concepção super ambiciosa de qual o papel do tribunal na promoção de direitos fundamentais, a expectativa era essa, mas também era a expectativa do tribunal, então era uma indicação que fazia sentido num tribunal que, num arco muito curto de tempo, decidiu ação afirmativa, ali só validou, né, a lei, não instituiu, mas decidiu a anencefalia, ação também da qual o ministro Barroso havia sido o advogado. Então, não estava uma efetiva anencefalia. Esse era um tribunal que estava se o renascimento do mandado de injunção alguns anos antes era um tribunal que estava ali se preparando para uma década de decisões em direitos fundamentais. O que acontece? Vem o Mensalão. E o ministro Barroso, no início, essa primeira participação dele no Mensalão mais, digamos assim, ela distou um pouco do que acontece na década seguinte, né? Ele está mais ali numa posição mais restritiva do poder punitivo do tribunal. Mas essa é a década ali em diante do Mensalão em que o Supremo não tem mais uma pauta, direitos fundamentais. Ele é o tribunal penal do julgamento de políticos, de desvios de políticos, e ele é o tribunal de direitos fundamentais, e fica nessa dualidade. Uma coisa tira a força da outra, uma coisa tira a identidade da outra, as críticas que se você conquista de um lado prejudicam o outro, né? Então, e a jurisdição penal do Supremo sempre foi bastante conectada com a política, né? Cada vez mais, né? Com a conjuntura política. Então, acho que ele passou por um momento que era do tribunal também, do tribunal lidar com as consequências de ser esse tribunal penal que decide o destino de políticos, né? E ele não foi necessariamente uma força de, digamos assim, um contrapeso a essa função do tribunal, dado seu papel bastante ativo em casos envolvendo a Operação Lava Jato, né? Ele Não sei. tentou em algum momento, né, Diego, ao votar, por exemplo, pela mitigação do foro. Lembra que ele mencionava, vamos reduzir o foro para evitar os conflitos internos no tribunal. Era uma Sem verdade, mas a dúvida. gente viu como a aposta foi errada, né? Depois o tribunal teve que voltar atrás para dizer, e como é que a gente controla os políticos que querem nos fechar, nos caçar? E aí Exatamente. o tribunal vira, né? Não, e sem dúvida não é uma história tão assim preto e branco, né? Mas o Barroso do Mensalão não é o Barroso, não é só o Barroso que depois tem uma concepção restritiva do foro privilegiado e implementa essa concepção. É o Barroso que teve uma posição, diria até de liderança dentro do tribunal e no debate público em relação à mudança de jurisprudência sobre a execução provisória da pena após segunda instância, por exemplo. Então, acho que a trajetória dele é marcada pelos mesmos fatores da trajetória do Supremo, né? Estava ali numa rampa de ascensão com relação a direitos fundamentais e o tribunal é atropelado pelo Mensalão, mas depois do atropelamento levanta, sacode a poeira e pensa: esse negócio aqui é poderoso, essa jurisdição penal é importante, eu não quero abrir mão disso tão facilmente, quero usar isso de alguma forma. Juliana, Pensando aqui na questão dos direitos fundamentais, pegando o gancho no Diego, né, e nesse entusiasmo inicial aí do ministro Barroso com a Lava Jato, né, e com toda essa agenda, acho que também vale mencionar a dimensão do direito trabalhista também, né, em que é uma dimensão de direito fundamental em que o ministro Barroso ele adotou posturas muito em contrariedade com seus
com os seus colegas que eram muito mais favoráveis aos direitos trabalhistas, né? Então, Fachin, Rosa Weber, etc. O ministro Barroso muito mais do lado da liberdade econômica, da atividade econômica, pelo que foi muito criticado, né? Dentro desse conjunto de direitos fundamentais, não se fazia a princípio essa diferenciação, né? Que ele teria essa postura tão refratária aos direitos fundamentais nesse tema, e isso ficou bastante visível ao longo do tempo, né? Então acho que foi um flanco aí em que ele sofreu muitas críticas também. Mas eu lembraria dois casos emblemáticos de direitos fundamentais que, de certa maneira, reforçaram a continuidade dessa trajetória dele como advogado, né? E que criaram altas expectativas posteriores que talvez essas sim não tenham sido correspondidas, né? Os dois casos foram o caso relativo à descriminalização do aborto na turma, né? Em que ele teve o voto que liderou essa decisão, que é uma decisão importante, emblemática, que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do aborto, né? Então, muito importante essa decisão, que criou toda uma expectativa que na presidência dele, né, esse caso seria pautado, ou pelo menos o voto dele, né, talvez ainda dê tempo, mas o voto dele fosse depositado, né, nessa questão, porque reconhecidamente um defensor do direito ao aborto, que gerou uma grande decepção, né, o fato de que isso não integrou, ou pelo menos até agora, o legado do ministro Barroso antes da sua saída. Agora, um outro caso que eu gostaria de citar também, direitos fundamentais, e se relaciona, né, com essa trajetória também de defesa de direitos LGBTQIA+, que o Diego mencionou, das uniões homoafetivas, é o caso, né, que colocou a questão dos direitos de pessoas trans na agenda do Supremo, que foi aquele caso que começou a ser julgado em 2015 sobre o uso de banheiros por pessoas trans. O ministro Barroso era o relator, ele que puxou essa agenda, né, deu um voto favorável e, lamentavelmente, esse caso ele foi, né, houve uma volta atrás recente do Supremo que desconsiderou a relevância constitucional da matéria e decidiu não decidir o caso depois dele ficar pendente aí durante 8 anos. Mas, embora esse caso não tenha tido um resultado favorável, ao final, eu acho que ele foi muito importante para trazer essa questão à tona no Supremo Tribunal Federal, quando não havia nenhuma visibilidade para esse tema, né? Tanto que, poucos anos depois, o Supremo decidiu o caso de retificação de documentos, né, de nome, sexo em documento, de forma bem tranquila e de uma maneira bem mais favorável do que se anunciava no começo ali dos votos dos relatores. Eu lembro que o voto inicial do ministro Dias Toffoli colocava algumas restrições, levantava o questionamento se seria necessária a realização de cirurgia. Nada disso perdurou no final. Eu entendo que porque o ambiente era muito mais favorável aos direitos de pessoas trans, e eu acho que parte desse caldo foi a iniciativa do ministro Barroso de pautar e de proferir o seu voto já em 2015. Então, eu acho que esses são casos que merecem ser lembrados dentro dessa trajetória. Posso só acrescentar uma coisa, né? Nesse arco também a gente pode pensar no caso de drogas, que embora o ministro descriminalização, né, da maconha, que na verdade inicialmente o voto do ministro Barroso lá em 2015, né, se tornou um voto muito teve grande repercussão pública, porque era um voto amparado num vocabulário difícil de imaginar sendo usado no Supremo, né? A gente falou disso aqui em programas anteriores, sem precedentes. O ministro Barroso está lá em 2015 fazendo uma defesa muito forte de uma ideia de autonomia individual, de que aquilo que a pessoa pode fazer dentro da sua esfera de ação sem que prejudique terceiros, a Constituição protege essa esfera de atuação, bem diferente do que afinal acabou sendo a decisão do Supremo, que era uma preocupação, mas não, de jeito nenhum estamos dizendo que as pessoas deveriam imaginar que elas têm o direito de usar drogas, porque ninguém tem nada com isso. Não é essa a ideia, mas é uma questão de igualdade na persecução penal, de não ter parâmetros, esse tipo de abuso que isso pode gerar. Então, é interessante também pensar, ele mesmo mudou, né? A fala dele nesse caso, anos depois, acho que também reflete um pouco das dificuldades que o Supremo passou, por mudanças que ocorreram no Brasil, para você tentar avançar uma agenda que parecia que poderia ser articulada de um outro jeito muito mais ambicioso há 10 anos do que o que aconteceu na última década. E eu só lembraria, né, a gente estava falando aqui
de casos importantes, o ministro Barroso também teve esse, não sei, Tomás, se você for falar isso, você me diz que eu já dei um caso aqui, Eu já continuo com parte do debate sobre drogas, certo? depois você volta pulando para outro caso, mas o Tomás também ia falar desse processo de drogas, e aí te pergunto até, Tomás, se essa não é talvez o que sintetiza aquela percepção que você falou do ministro Barroso, que entra com uma perspectiva e a realidade o faz caminhar para um outro lado. Não, era exatamente o que eu ia falar, né? Eu acho que a gente falou bastante disso quando a gente analisou o julgamento desse caso, né? Sobre essa mudança, uma mudança do que aconteceu, né? Do que foi decidido no final. No final, o voto foi um voto muito mais minimalista, né? Muito mais discreto do que ele se anunciou quando o caso se iniciou. E mesmo de atitude, né? A gente chama atenção, se você pega os videozinhos de YouTube da época que o voto foi anunciado, o tipo de fala que o ministro Barroso tinha, né? Tinha um memezinho que vinha aquele óculosinho, colocava na frente do rosto dele, parecia que ele falando assim, não, se o... né? É uma diferença muito grande entre o Barroso, que no início do julgamento fala não, se a pessoa quiser chegar em casa e da mesma maneira que ela toma uma cerveja, fumar um baseado, qual o problema? As escolhas essenciais das pessoas são livres. Que é um tipo de voto que defende exatamente, né, uma postura antipaternalista, anticriminalização das drogas, moralista, digamos assim. E no final, o que foi batido muito na tecla durante todo o processo da decisão era: nós somos contra a utilização de drogas, eu tenho filhos e eu digo para os meus filhos porque eles não deveriam nunca usar drogas. É uma diferença Discurso muito grande de família, né? discurso. E é claro que a pessoa pode existencialmente ter mudado de opinião nesses 12 anos, é possível. Ou pode ser que a pessoa está lendo exatamente o cenário. A pessoa entende que, num determinado contexto, certas coisas poderiam ser ditas e num outro, esse mesmo voto tem que ser dito dentro para ele, né, para que seja aceito, imaginando um grau de aceitação da decisão, esse tipo de preocupação que faz sentido que o ministro tenha na apresentação do seu voto. Então, isso é uma mudança muito grande. E essa é a mudança do país, né? E essa é a mudança, e eu acho que ilustra bem essa diferença entre a promessa, o que se imaginava que seria possível durante esse período que o ministro Barroso estava lá, e exatamente na sua presidência, assim, que são esses 12 anos, que são 12 anos dessa frustração, com os últimos 2 anos, que nem são 2 anos, num certo sentido, tão duros assim, comparados com o que já aconteceu no passado. Né? O ministro Barroso não pegou uma presidência de 2 anos lutando contra um governo Bolsonaro, por exemplo, como foi. Né, a gente não, teve não é equivalente a outras presidências anteriores que nós tivemos. Mas de qualquer maneira, é um país que está num contexto no legislativo e eleitoral em que grandes avanços não são difíceis e que, inclusive, o Supremo está constantemente se defendendo contra ataques materiais, né? O Supremo foi invadido, né? E está há anos envolvido, inclusive, em inquéritos que ocupam a sua pauta, que são sobre uma tentativa de golpe de Estado e a invasão do tribunal e assim por diante. Mas é claro que está sendo atacado na sua jurisdição, sendo atacado sempre diante da possibilidade de emendas constitucionais que às vezes revertam decisões que tenham sido dadas pelo próprio Supremo. Isso é o tipo de coisa que a gente vê o tempo inteiro acontecendo. É uma agenda de defesa, uma defesa reativa, e eu acho que esse caso capta exatamente esse arco do país, desse período, né, do tempo do ministro Barroso na presidência, e voltando ao que a Juliana estava mencionando, o caso do aborto, é isso, nós temos um ministro que trouxe o caso de anencéfalos lá atrás, em que apresentava um caso que poderia ser um primeiro passo na construção de uma jurisprudência de defesa do direito de interrupção da gravidez. Foi uma decisão limitada, mas que no pedido desse caso existia a possibilidade de algo mais amplo, não foi até ali, mas existia pelo menos essa possibilidade em abstrato, que depois, na turma, enquanto o ministro tentou dar uma decisão garantindo direitos dentro dos limites do que ele poderia fazer num caso concreto numa turma, mas que, enquanto presidente do Supremo, não conseguiu pautar esse caso, pelo contrário, consistentemente durante sua presidência, discursos em que ele explicava por que o país não estava pronto
para esse debate, porque ele achava que não era o momento de julgar, comparando inclusive com a ministra Rosa Weber, que claramente tinha esse mesmo juízo, se você for imaginar, considerando que ela própria, não, o caso não terminou, mas ela pelo menos deu o voto dela e saiu, ela conseguiu sair deixando o voto dela dado, mas dentro de um contexto em que sabia que aquele caso não tinha como ser decidido naquele momento, não tinha clima para isso dentro do tribunal e dentro do país. O ministro Barroso sai também dentro desse mesmo clima. Então, uma presidência que tem uma presidência e um mandato, né, que termina, digamos assim, nesse tom, num tom menor. E, de novo, não estou dizendo que seja culpa dele. Eu estou falando sobre como a frustração que se imagina em você ter que lidar com tudo isso quando a sua imaginação, quando você imaginava, vou para o Supremo, vou ser nomeado, o que eu vou poder fazer lá. Acho que a diferença entre onde estava a imaginação do que poderia ser possível e a realidade é muito grande. Só para lembrar, uma das primeiras frustrações que eu ouvi de própria voz do ministro Barroso foi que ele era mais ouvido quando ele era advogado do que quando ele era ministro do Supremo. Vocês capazes de terem ouvido isso dele também. Isso que o Tomás mencionou agora é uma possibilidade, né? O ministro Barroso até falou que ia avaliar alguns votos que ele tinha pedido vista, alguns casos que ele tinha pedido vista, para ver se deixava voto pronto ou não. O caso do aborto pode ser uma possibilidade, e ele vai repetir a ministra Rosa Weber, depositar o seu voto, sair, até porque o seu voto certamente vai ser muito diferente do voto, por exemplo, se for nomeado o ministro Messias, né? Então também tem essa diferença. Juliana, você ia trazer outro caso ainda, né, para explicar um pouco de Barroso nesse tema. Eu queria trazer um pouco naquela linha que a gente estava falando dessa certa, talvez, ambiguidade com relação a direitos fundamentais ou uma concepção que mostra uma visão particular, né, de direitos fundamentais, que a gente já vinha falando ali com relação à pauta criminal, depois com a pauta trabalhista, que foi aquele caso do homeschooling, né, que acabou sendo uma derrota assim acachapante na ocasião, né, uma perspectiva de educação familista, privatista, de certa maneira, né, que prioriza essa visão de liberdade e que não se coadunou com o que os colegas estavam pensando naquele momento, imaginando educação como algo coletivo, social, comunitário, né, e que, portanto, inviabilizaria a ideia do homeschooling. Mas lembrei disso porque mostra um pouco essa concepção específica, né, do ministro Barroso. Quando se fala de direitos fundamentais, a gente tem muitas versões disso dentro da própria corte, e o ministro Barroso tinha tem, né, a sua própria perspectiva sobre esses temas variados, com essa ênfase nas chamadas liberdades, né? Diego, Felipe estava lembrando aqui de um caso também dos primeiros 2 anos do ministro Barroso no Supremo, que ele foi o relator para o acórdão que puxou a divergência no caso da DPF do rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Ele, ali na virada de 2015 para 2016, o Supremo decidiu algo que, né, tem 10 anos, né? Não parece que tem tanto tempo assim para quem está acompanhando o Supremo semana a semana, mas ali o Supremo anulou o que já tinha acontecido em termos do processo de impeachment na Câmara, para deliberar sobre a abertura para autorizar, né, ao impeachment da presidente Dilma Rousseff ou não. E o Supremo anulou, por uma decisão bastante apertada no tribunal, que o relator para o acórdão foi o ministro Barroso, divergindo do ministro Fachin, que tinha sido indicado há alguns meses. E o voto que era o voto que em todos os pontos que que geraram divergência, o voto que era mais, assim, digamos, favorável à posição do presidente Dilma, foi o voto do ministro Barroso naquele momento. uma coisa interessante, quando você menciona isso, me faz lembrar o seguinte. Lembra que esse voto que a Juliana mencionou, do aborto, na turma, esse embate em torno do impeachment foi o que foi construindo o conflito do ministro Barroso com o ministro Gilmar. Se você lembrar, a briga no plenário entre Barroso e Gilmar, o estopim é quando o ministro Gilmar fala, e aí vai na turma e libera o aborto com 3 votos. E aí estoura aquele conflito no plenário. É a última frase do ministro Gilmar quando começa a discussão. E no impeachment a mesma E coisa. tem mais O um, hein, ministro eu Gilmar diria, hein? achar que vai ser Financiamento. tinha do precatório. Financiamento.
e Não, e tinha financiamento. precatórios. Então, pois é, Por- e aí a gente vê essa escalada entre os dois e depois a gente vê os dois se unindo. É um pouco também desse arco do Supremo Novo e desse arco com que o ministro Barroso teve de lidar. Se era alguém que entrava no tribunal com críticas ao ministro Gilmar pela forma como lidava com política e tal, ele se adequou. Ele teve que se adequar e não para menos sai do tribunal com um discurso de homenagem do ministro Gilmar, né? E ele mesmo disse, né? A vida, alguma coisa do gênero, né? A vida nos separou e nos uniu de novo. O que os uniu de novo foi essa necessidade do ministro Barroso de se refrear e se adequar às circunstâncias políticas de agora, né? Mas diga, Tomás. Não, não, você estava Diego, falando desculpa. sobre a carta, né, Eu de interrompi, eu despedida. interrompi o Diego, não sei se o Diego quer continuar, Não, o perdão. Tomás fez uma parte, quer concluir, Tomás? Não, é que como você mencionou a carta, eu acho que um pouco, a gente especulou no começo, né? A gente conversa aqui às vezes, como é o Supremo, o clima no Supremo, o que que eles acham uns dos outros, e eu acho que uma boa sinalização, para quem quiser entender nas entrelinhas o que é dito e o que é não dito, é o ministro Barroso se despede na sua carta fazendo uma declaração curta para cada um dos ministros. E se você notar, vai ter ministros sobre os quais ele fala sobre a integridade, vai ter ministros sobre os quais ele fala sobre a competência, sobre o brilhantismo, e vai ter ministro que ele fala a gente torce o mesmo time de futebol. E daí, se vocês quiserem ler ali, dá para vocês entenderem o que, que é, é o risco de você fazer isso. Você vai fazer uma declaração curta para seus 10 Você colegas não de percebeu o trabalho, risco nem na saída, né? não dá para você achar que as pessoas não vão comparar, que um vai ser chamado de brilhante, mas não todos. Um vai ser chamado de íntegro, mas não todos. Um vai ser Então, eu acho que vale a pena também, assim, para entender. Isso também explica um pouco também por que que a pessoa às vezes está saindo, porque às vezes a pessoa também esteja um pouco cansada também desse ambiente, né? Isso é parte do ponto pessoal, não dá para a gente excluir isso como um fator relevante na vida de uma pessoa. Claro, claro. Diego, desculpa, eu te interrompi. Aí ia colocar só que um dos fatores que eu acho que colocou também os ministros Barroso e Gilmar Mendes em rota de colisão na verdade, algo que eles têm em comum, né? Eles são ministros que têm uma concepção muito expansiva do poder do STF. Eles têm cada um dos dois deve ter uma lista de reformas que eles imaginam que precisam ser implementadas em vários pontos do direito constitucional brasileiro, com variações nessa agenda, né? Com visões que não são necessariamente idênticas, mas a visão do que o STF pode fazer, eu acho que não tem muita diferença, né? Do STF como motor de redesenho das instituições, da política, do que você. Aí eles muitas vezes entravam em conflito, não porque, e embora o ministro Marmendes tenha formulado assim, né, eu tô defendendo uma concepção mais moderada do que a gente pode fazer, não nos enganemos, não tentamos, mas em outros momentos era o ministro Marmendes que também estava defendendo essas leituras mais expansivas, né? Então, eram dois ministros reformadores, e não digo isso como necessariamente um elogio, porque eu acho que muitas das reformas eram coisas que eu acredito que estavam além em alguns casos, eram reformas, né, dentro da competência suprema. Em outros casos, eu acho que eu diria que já era um pouco um avanço, né, em relação à competência de outras instituições. E, e é possível ver aí uma divergência, muitas vezes, não de meios, mas de fins com relação à jurisdição constitucional, né? Assim, a gente às vezes está de lados opostos porque estamos defendendo agendas diferentes, mas os meios que a gente entende que estão à disposição do Supremo, em termos, né, de como esse poder é maleável, pode ser reconfigurado, o Supremo vai expandindo e lendo as suas próprias competências de uma maneira cada vez mais expansiva, eu acho que eles estavam no mesmo time, nesse lado, né? Agora, eu preciso fazer uma última pergunta para vocês para a gente olhar o futuro. E agora, com a saída de Barroso, com a possibilidade de indicação, provavelmente do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou com a possibilidade também, hoje, assim, essas coisas em Brasília mudam conforme as nuvens, né? Mas hoje se fala, hoje, sexta-feira, 10 de outubro, fala-se que é Messias. E aí, como é que fica o Supremo, Tomás, com o Messias e ministro do Supremo no lugar de Barroso? Olha, eu acho que a gente está vendo um perfil aí de nomeações do ministro Lula, que é de pessoas de confiança dele, pessoas próximas a ele. Então, eu não tenho informação. Então, né, eu sempre defiro a você quando você me diz quem que está com mais chance, com menos chance, eu sempre ouço você e acredito no que você tem a dizer.
A pergunta que eu sempre faço quando eu ouço o nome é: mas o Lula confiaria nessa pessoa depois da nomeação? Porque não me parece que o perfil de nomeação do ministro Lula seja nomear alguém que ele não tenha perfeita confiança, né? Considerando o que ele sofreu pessoalmente, politicamente, na mão de decisões do Supremo nos últimos anos. Esse parece ser o perfil, não é só do ministro Lula, parece ser o perfil de nomeações daqui para frente. Conforme o Supremo foi se tornando um protagonista mais relevante nesse arranjo político, os presidentes passaram a valorizar nomeações dessa maneira, como não era antes. A gente via no passado ministros que praticamente delegavam nomeações para o ministro da Justiça, para outras pessoas que ele ouvia, e não ligava muito para esse detalhe. Esse não é o Supremo de hoje. Né? Então, se a gente vê as últimas nomeações do Supremo, né, é, André Mendonça, Cássio Nunes, Zanin, Flávio Dino. A gente vê um perfil de ministros geralmente jovens, geralmente ministros que têm, por algum motivo, algum grau de confiança muito grande do presidente que o nomeia, e parece que é esse o Supremo que a gente vem pela frente. O ministro Barroso é um tipo de nomeação que me parece que vai se tornar cada vez mais rara no Supremo. A não ser que tenha alguma grande mudança. A gente não tem como. Mas se o Brasil continuar assim, se a política continuar assim, né, é improvável você ver nomeações com o perfil do ministro Barroso, que é alguém que fez uma carreira como um professor de direito constitucional de renome, advogando em causas do Supremo, que se tornou um tipo de pessoa que podia ser nomeado por um governo ou por outro, mas dentro de uma centro-esquerda, Você digamos sabe, assim. Tomás, sabe é, que o único que tem esse perfil hoje, só para dialogar com isso que você está mencionando, que poderia, quem sabe, vir a ser indicado, e fala-se de alguma maneira aqui em Brasília, é o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Que ele estaria mais para ser indicado por um governo de direita do que por um governo de esquerda. Mas, dadas as circunstâncias, é alguém com um perfil desse, um professor, tanto que os ministros até, quando vão se referir a ele, chamam professor, construiu sua carreira assim, construiu sua carreira no Ministério Público. Mas, de fato, não tem mais ninguém com esse perfil que a gente fique falando, né? Um perfil assemelhado, E né? ninguém nem considera, né? Esses nomes, assim, esses nomes entram na lista, assim, se você perguntar assim, quem são pessoas que você Que acha que teriam, poderiam, né? que poderiam, que você acha que tem condições, que seriam boas, que o Supremo não melhorar. Daí tem essa lista, as pessoas existem, as pessoas estão aí. Mas as pessoas não são nem sequer cogitadas como nomes quando você começa a falar quem que vai. Não são essas. Né? Não tem ninguém que ache que no Brasil de hoje são essas. Isso eu acho que é muito nocivo para o Supremo. Não digo que o Supremo deveria ter 11 pessoas com esse perfil, não. Seria ruim também. Né? 11 Barrosos não seria bom. Mas eu acho que um Supremo que de fato tem uma mistura de perfis, pessoas que têm esse tipo de trajetória, e especialmente pessoas que têm algum tipo de pensamento, de preocupação com a instituição, com o direito constitucional, isso seria relevante, é importante para a instituição. A gente não vê esse tipo de nomeação no futuro. Também acho que a gente vai ter aí, a gente estava falando disso antes, a gente está tendo essa nomeação, daqui a pouco a gente vai ter vários ministros, né? A gente tem alguns ministros um pouco mais velhos que devem ser nos próximos anos, né? Ministro Fux, ministra Carmen, ministro Gilmar, ministro Fachin, e depois a gente talvez tenha aí um Supremo nessa faixa de 49 a 56, 57 anos, e vai dar uma embolada no Supremo. A gente vai ver provavelmente um Supremo muito estável, para bem e para mal, né? Sem grandes nomeações. Então a gente vai ver presidentes das repúblicas, presidentes eventualmente sendo eleitos e tendo a frustração de ficar 4 anos no cargo e não nomear ninguém, se ninguém se aposentar voluntariamente. E a gente também vai ver, às vezes, mais para frente, esse grupo, essa classe, digamos assim, desse pessoal de 56, 57 anos, de 49, 50, as nomeações que vão ser feitas nos próximos anos talvez sejam nessa faixa, pode ser que a gente veja 3, 4 saindo de uma vez. E algum presidente no futuro vai ganhar esse presente, digamos assim, vai poder nomear. Então, olha o que a gente talvez venha a ver. Né? Alguns presidentes que nomeiem ninguém e alguns presidentes mais para frente que nomeiem 4, 5, 6 de novo. Eu acho isso muito ruim para o Supremo, para a renovação institucional, para a maneira como essas coisas afetam. Eu sou um defensor de mandato há muito tempo, como vocês sabem, não sou, né, como outras pessoas aqui também. Então, eu acho só que esse é o Supremo que a gente tem pela frente. Temos de perfil específico, mas eu acho que institucionalmente também tem isso. Vai continuar sendo um Supremo mais jovem, um Supremo talvez mais político nesse sentido, mais ligado a nomeações políticas. A gente sabe que hoje em dia, a gente não sabe o que vai acontecer, mas os dois nomes que estão sendo mais levantados é um senador da República e um AGU Um muito advogado da ligado União.
ao presidente da República. Esse é o perfil que a gente tem, e esse provavelmente vai ser o perfil que a gente vai continuar tendo por algum tempo. E aí, corrigindo, viu, Diego, algo que a gente falou num sem precedentes lá do passado, responsabilidade minha, mas eu dizendo, né, que se todos se aposentassem na expulsória, nós teríamos um Supremo talvez com a composição mais estável desde a década de 50. E a gente vê como os ministros mudam o tempo todo, como a composição do tribunal muda o tempo todo. Vai lá, Diego. Acho que esse ponto do Tomás acho que precisa ser reforçado do ponto de vista mesmo normativo, do que é bom para o tribunal. E eu acho que é importante separar a sua avaliação das decisões que o ministro Barroso tomou aqui e ali, mesmo da sua apreciação do que é o legado, o conjunto da atuação dele no tribunal, separar disso de uma pergunta que é a indicação dessa pessoa, uma pessoa que chega no Supremo com a trajetória que ele tinha, engrandece o tribunal e reduz argumentos e suspeitas no sentido de politização, no sentido de mistura. Não que elas não possam acontecer, não que pessoas que tenham essa trajetória não possam cometer todos esses erros, mas um tribunal que tem pessoas com uma estatura antes do tribunal grande, com uma carreira, né, na área do direito, uma carreira de defesa de ideias, de posições, nessa profissão, né, em que algumas pessoas ao longo do tempo vão juntando uma série de pontos de destaque na carreira, como é o caso de alguém com o perfil do ministro Fachin, ministro Barroso, o próprio ministro Gilmar Mendes. Isso é um anteparo importante para um tribunal que vai precisar decidir questões polêmicas, que vai precisar decidir e dizer para as pessoas: eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo da conjuntura política, porque eu estou querendo agradar fulano ou beltrano, porque eu estou, né, fazendo essa conta pequena, de política pequena, mas isso, minha vida me trouxe até aqui e eu tenho estatura suficiente para desagradar quem quer que seja, eu tenho estatura suficiente para que não precisem desconfiar do que eu estou fazendo em termos de uma leitura pequena, de curto prazo. E eu acho que um tribunal que tem pessoas que... eu acho que a regra vai ser essa, né? As pessoas vão ter cada vez menos biografia antes do tribunal para chegar lá, né? E quanto menos biografia as pessoas têm antes do tribunal para chegar, eu acho que isso não é destino de cada um, né? As pessoas podem ser muito melhores do que essa expectativa como ministros, claro, mas na média, se você tem menos biografia antes, você vai ter condições piores para no tribunal tentar construir uma biografia de independência e de seriedade no exercício dessa tarefa. Então me preocupa, acho que do ponto de vista normativo, separando assim, pegando só a indicação de alguém com o perfil do Barroso, eu acho que é importante, concordo plenamente com o Tomás, e eu acho que a gente perde nesse sentido com o que parece a passagem de uma era em que essas indicações não eram 100% dos casos, né? Estavam hiperrepresentadas no caso da ministra Dilma, mas acho que da presidente Dilma, né? As indicações da presidente Dilma tinham um pouco essa característica, mas de modo geral acho que essa era está passando, acho que vai ser exceção daqui para frente. Enterramos a máxima do Jobim de que Supremo não era para chegar para fazer biografia, mas chegava quem já tinha biografia. Juliana, para a gente concluir, o que muda com a saída de Barroso em termos de direitos fundamentais, dessa visão que o Diego já expressou de proximidade com a política? Felipe, eu acho que a gente vai começar a ver agora, né, esse levantamento dos posicionamentos dos principais cotados. O que a gente tem nesse momento, né, e o que a gente vai ter. A gente já traçou aqui ao longo, né, dessa conversa muito do perfil do ministro Barroso, então a gente provavelmente vai ver alterações com relação à visão de direitos fundamentais, entendido nessa multiplicidade, né, e nessas ambiguidades também, e de interação com a política, né? Os nomes que estão sendo aventados são nomes muito mais próximos à política do que o ministro Barroso, como Tomás e Diego mencionaram, então a gente pode esperar uma mudança nesse sentido, mas sabendo, né, que uma vez ingressando no tribunal existe o peso ali da toga e a acomodação aos seus colegas, né? Essa pessoa não vai ser a única com interlocução com a política, então entender um pouco onde é que essa pessoa vai entrar. Mas em termos de pauta, de agenda de direito, a gente vai ter que ver, né? A gente também não sabe tanto, então no caso hoje, como você mencionou, o Jorge Messias como principal candidato, a gente sabe que ele tem uma visão forte sobre
sobre é, uma visão social para o direito, né? Ele organizou um livro recentemente, foi um dos editores, dos coeditores, que tem esse título, fala Análise Social do Direito por uma Hermenêutica da Inclusão. Então, isso parece bastante promissor, né? Algo que tem sido levantado tem a ver com a religião dele, né? Acho que não só o fato de ser evangélico, mas ser praticante, se isso poderia prejudicar pautas como o próprio aborto, que a gente estava mencionando, é algo que eu não conheço nenhuma manifestação dele sobre o tema, então eu não pressuporia, mas é algo para prestar atenção, né? E para entender nesse momento como que ficaria. Acho que talvez nessas próximas semanas a gente consiga ter mais material para refletir sobre essas dinâmicas, sobre essas coalizões, né? E onde é que essa nova pessoa ela se inseriria. Já fica aqui o convite para vocês, porque a gente pode ter essa nomeação muito brevemente. Se por um acaso for no meio da semana, já está o convite aqui para a gente fazer uma edição extra para a gente começar a analisar o futuro do Supremo com este novo nome. Mais, Juliana, Diego, obrigado e até semana que vem ou até uma edição extraordinária. Valeu, gente. Valeu. Valeu.